E hoje esse programa, esse quadro, né, o Direitos e Deveres, com o Dr. Ismael Alves dos Santos, sempre traz informações sobre direitos e deveres, uma pessoa que realmente entende das leis. Hoje ele veio até caracterizado para a gente falar um pouquinho, abordar o tema sobre o Dia da Consciência Negra, foi dia 20 de novembro, mas na verdade todo mês, toda semana se fala sobre esse tema e faz um pouquinho a gente refletir sobre os deveres, os direitos também, mas vamos falar um pouco mais sobre os direitos hoje. Doutor, seja bem-vindo. Olha, fiquei bastante surpreso com a sua roupa, muito elegante, muito bacana. A gente, durante essa semana também, fizemos uma série de entrevistas sobre o Dia da Consciência Negra. Agora fala sobre um pouquinho das leis, né? Porque existem leis específicas que não são tão antigas, né? Sobre a proteção, sobre direito, e fala um pouquinho sobre essa questão racial. Porque tem muita gente que acha que pode falar o que quiser, ofender o que quiser e não vai acontecer nada, tanto pessoalmente quanto na internet. Por favor. Exato. Muito boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Com relação a esse tema especificamente, eu, como você disse, eu vim hoje caracterizado em homenagem aí aos meus antepassados, aos negros. E eu sou um daqueles negros que tem a consciência tranquila, né? O negro que se assume e que se reconhece como tal. O Dia da Consciência Negra a que você se referiu, 20/11, é um dia que foi criado exatamente com esse objetivo. É uma data que foi indicada exatamente com esse objetivo, de que, em especial, os negros desenvolvessem essa consciência de serem negros. Porque um dos problemas que aflige a raça negra é justamente essa dificuldade em que nós, negros, temos em nos aceitar. E não é por acaso. Essa situação, ela decorre de muitos anos, de muitos séculos, na verdade. Quando os colonizadores portugueses vieram para o Brasil e começaram a escravizar os negros, e essa escravidão ela teve início ali em 1532, com aquele tráfico dos navios, dos negreiros, né, o tráfico negreiro, que os navios iam para a África e traziam os negros para o Brasil para serem escravos, aqui dos colonizadores portugueses. Houve um tempo em que os negros começaram a perceber que quando eles se casavam com as mulheres brancas, eles acabavam branqueando um pouco a raça, e isso melhorava a condição dos filhos deles em relação aos preconceitos que eles sofriam, em relação a todas aquelas agruras que eles suportavam por ser negros. Então eles começaram a casar-se com mulheres brancas, não porque as amavam necessariamente, mas muito para que eles fugissem um pouco daquela situação que os escravizava. Então você veja que essa situação dos próprios negros terem dificuldade de se reconhecer como tal e de se assumirem como tal, ela decorre inicialmente dessas situações, dessas imposições sociais. E aí a sociedade foi se desenvolvendo. Em 13 de maio de 88, como é sabido, a princesa Isabel publicou a Lei Áurea ali, libertou os negros, e eles passaram a fazer parte da sociedade, entre aspas, porque eles não foram integrados à economia, não foram integrados à educação, e essa luta vem, ela simplesmente deram a liberdade, entre aspas, jurídica. Vai de que forma? Liberdade, né? jurídica. Então, o que a gente vê hoje em dia, às vezes, outro dia o Dr. Marcos Buch estava falando que às vezes sai o preso sai aqui do presídio com chinela havaiana. Tchau, vai, não tem nem passagem de ônibus. Pois né? é. Na época foi mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Como fazer esse... Para integrar essa transição. E aí se fala hoje, por exemplo, em lei de cotas, para tentar equilibrar um pouco, e muita gente critica. Qual a sua opinião sobre isso? Totalmente, o pessoal é totalmente contra. Por quê? Porque não tem essa noção histórica. Qual é o problema hoje, Jackson? Que os negros não têm acesso a cargos muito elevados no trabalho, na educação, na área jurídica. Por exemplo, em Joinville nós somos alguns milhares de advogados. No entanto, dá para a gente contar nas mãos os advogados negros que nós somos. E não somos em poucos porque somos incapazes, menos capazes que os brancos que nós amamos como se nós mesmos fôssemos. Porque eu, por exemplo, eu amo os brancos normalmente como eu amo os negros. São seres humanos. Então, a nossa dificuldade de acesso não é em razão da nossa incompetência, não é. É em razão da nossa extrema dificuldade de acesso. Eu dou um exemplo concreto. Eu consegui me formar no curso de Direito, e quem é da cidade aqui há mais tempo sabe disso. Eu terminei a faculdade devendo o 4º ano inteirinho.
Eu devia o quarto ano inteirinho. No apagar das luzes, eu entrei com uma medida, entrei com um processo judicial e obtive uma liminar de uma juíza que eu estimo muito, que eu tenho enorme consideração por ela ainda hoje. E através dessa liminar, eu consegui me matricular para o 5º ano. E por quê? Porque eu era um caloteiro? Não, é porque eu não tinha a menor condição. Eu vim de uma família extremamente pobre e eu fazia parte dessa marginalização extrema, porque nós não tínhamos água encanada em casa, não tínhamos luz elétrica em casa na infância, nós não tínhamos luz elétrica. Às vezes eu brinco com os clientes, às vezes os clientes comentam que hoje eu tenho carro de luxo, não sei o quê, e aí eu falo para ele, olha, o senhor conhece quantos tipos de camisinha, por exemplo? Aí eu cito o liquim, que era um equipamento que nós usávamos em casa, foi a melhor luz elétrica, a melhor luz que eu tive na minha casa, que foi um liquim que meu pai comprou e tinha lá uma redezinha que acendia que se chamava camisinha. Então aquilo pouca gente conhece. Por quê? Porque pouca gente viveu aquilo. Então, qual é o nosso problema? Nosso problema decorre daí. Nós somos lançados para tentar se integrar à sociedade, só que sem apoio estatal e sem nenhuma condição. Então, quanto à tua pergunta, respondendo de forma objetiva, política das cotas. Por que necessária? Por que importante? E aí eu respondo, eu sou absolutamente a favor. Sou absolutamente a favor, por quê? Porque ela visa reparar um pouco esses enormes danos que nós sofremos desde 1532, quando começaram a trazer os nossos antepassados da África e os escravizaram aqui ao extremo. E teve alguém recente que falou aí em âmbito nacional dizendo que os negros, na verdade, queriam vir, né? Você ouviu falar alguma coisa, né? Pois é. Eles não foram escravizados, eles foram lá e se entregaram, queriam vir. É igual a história uma bobagem. É igual a história da não ditadura. É igual a história do não holocausto. A propósito dessa questão do holocausto aí, teve um livro que foi agora, em 2003, o STF, agora não já faz algum tempo, mas em 2003, ingressaram com uma ação em 86 contra esse livro que publicou a não ocorrência do holocausto. E em 2003 o STF confirmou, ocorreu sim, e condenou esse livro, ou a editora que publicou esse livro. Por quê? Porque existe todo um empenho contra essas políticas de afirmação. Por que tem que existir a política de cotas? Porque senão a gente não ingressa, não tem como a gente ingressar, Jackson, né? A gente não tem como ingressar. Por que a gente não tem como ingressar? Porque o nosso problema ele é histórico. Aquela velha história, você se pergunta onde estava o meu avô, onde estava o avô do branco, onde estava o avô do negro. Pois é. O que ele já era? Eu vejo muito aqui em Joinville, às vezes a pessoa bem financeira, vai ver o histórico, o sobrenome, já herdou terras, na época o avô já fazia faculdade, o avô já era médico, né? E muitos de hoje que chegam nessa cidade, né? E principalmente o negro, ele não teve um histórico familiar, às vezes, você ter a oportunidade. Não teve pedigree, ele não teve pedigree, né? Você mesmo contou agora sobre a dificuldade de entrar na faculdade. Não que o branco não tem nos dias de hoje, mas historicamente é diferente. E o Brasil, recentemente, o IPEA fez uma pesquisa, e dessa pesquisa do IPEA, restou demonstrado que 89% dos cidadãos brasileiros reconhecem que há discriminação. Mas estranhamente, 93%, mas estranhamente 89% deles dizem que não discriminam. Eles atribuem a outro a discriminação. 93% reconhece a existência, mas 89% atribui a outro a discriminação. Nossa. Então é um troço de louco. Aí você pega, por exemplo, a questão da inserção social e cultural. Por que a política de cotas é fundamental? Em 2003, os negros representavam 3% dos estudantes das universidades federais, em 2003. Em 2013, eles passaram a representar 19,8%, fruto da política de cotas. Por quê? Porque aí lhes foi oportunizado ingressar na universidade. E se a gente olhar a política de cotas, ela está de acordo com a Constituição Federal, porque foi a Constituição Federal quem primeiro aderiu à questão da política de cotas com relação às pessoas deficientes, obrigando os empregadores privados e públicos a terem nos seus quadros pessoas com limitações. Por quê? Porque elas são incompetentes? Não. Elas são absolutamente capazes, tanto quanto outras pessoas, mas elas não tinham acesso em razão das deficiências. E não adianta, Jackson, a gente dizer que a gente não tem preconceito.
Tem. A gente olha as pessoas com necessidades especiais, a gente tem preconceito. A gente olha o negro, a gente tem preconceito. A gente olha a pessoa com opção sexual diferente, a gente tem preconceito. A gente olha o gordo, a gente tem preconceito. Só que o preconceito no Brasil, infelizmente, é velado. As pessoas negam que o tem. Então é preciso que haja política de cotas para equiparar, para regular essa situação dos negros. E tem que partir muito também, principalmente dos empresários, né? Não há necessidade, não deveria ter cotas se as pessoas tivessem, o empresário, as faculdades tivessem consciência. Por exemplo, eu não sou obrigado na minha empresa a contratar negro, mas 50% da minha equipe é negra. É uma questão de tentar reparar e equilibrar e ter também diferenças na nossa equipe. Enfim, faz parte. Se todo empresário pensasse assim, nós não precisaríamos aí de cotas para nada. Exatamente. Mas é necessário o Estado intervir. Exatamente. É preciso que haja essas políticas, porque sem a existência dessas políticas, mesmo que de forma até inconsciente, não se dá oportunidade para pessoas diferentes. Esse é o problema. Não se dá oportunidade para pessoas diferentes. É o exemplo que eu dei aí dos percentuais, né? Porque depois da política de cotas, os negros passaram a ter acesso. E por que não tinham antes? Não tinham antes por conta da situação em que eles estavam, à margem, e continuariam à margem caso essas políticas não viessem para autoafirmá-los. Assim foi nos Estados Unidos e por aí afora, né? Para a gente encerrar, só falando sobre alguns tópicos, algumas leis, sobre injúria racial. Injúria racial. Aonde está abrigado na lei, que tipo de pena e de que forma a pessoa deve acionar? Artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, trata da injúria racial. O que é a injúria racial? É a discriminação ou a ofensa a uma pessoa, vinculando essa ofensa à sua raça, à sua cor de pele, à sua ideologia. Então, o artigo 140 diz que pessoas que praticam esse tipo de crime, elas são repreendidas pela lei, são penalizadas pela lei, de 1 a 3 anos de reclusão. Então, são algumas regras aí. Mas aí essa história do racismo, aí o racismo, né, que é um pouco mais grave. Diferença entre racismo Sim. e injúria racial. O racismo já é um pouco mais grave. Exemplo, nós tivemos recentemente um cidadão condenado em São Paulo, um tal de skinhead. Por quê? Porque ele ia para a internet e conclamava os do grupo dele, ou os que pensassem como ele, a perseguir e matar judeus. E aí ele acabou sendo condenado. Então ali era uma manifestação clara contra a raça. Então toda vez que se pretende, por exemplo, aqui não queremos nenhum negro aqui, nós não queremos nenhum não sei o que aqui. Isso é um racismo, é em razão da raça. Não queremos nenhum negro, não queremos nenhum asiático, não queremos nenhum japonês, não queremos... É racismo. E aí a pena aí é mais severa, em razão do crime ser considerado mais severo. Obrigado pela sua participação. Muito importante, olha, a gente deveria ter um programa inteiro, né, para falar sobre esse tema. Espero que alguém aqui na emissora convide você para uma entrevista de 1 hora e contar um pouquinho mais. Obrigado pela sua participação. Boa tarde a todos.